Sejam todos bem-vindos ao canal Fito TV. Eu sou Angélica Filti, nutricionista e fitoterapeuta, e no episódio de hoje vamos falar sobre a síndrome do climatério, como as plantas medicinais podem contribuir para este período. A síndrome do climatério compreende um período que vai da pré-menopausa, inclui a menopausa e tem a pós-menopausa. Isso pode se estender dos 40 anos até, em média, 65 anos de idade, tendo como uma data mais próxima aos 50 anos, onde se dá propriamente a menopausa. E há uma confusão bastante grande por parte das mulheres de dizerem que estão na menopausa. Na verdade, elas estão no climatério, porque menopausa é um nome que se dá à última menstruação. Então, a partir do momento em que ocorre o último ciclo menstrual da mulher e ela não mais ovula, é que se dá o período intitulado, chamado menopausa. E como é que a gente sabe que aquele foi o último período e o último ciclo fértil da mulher? Justamente é contado, então, é feita essa medição a partir de um ano após ter ocorrido. Então, só depois de passado um ano é que se pode afirmar que aquele ciclo que ocorreu ali foi realmente a menopausa. E essa passagem, então, da vida fértil, reprodutiva para não reprodutiva da mulher, traz aí muitas questões de ordem emocional, físicas, mas principalmente muitas alterações hormonais. Essas alterações hormonais se devem principalmente à redução do estrogênio, que acontece, que é um hormônio feminino produzido. Essa redução de estrogênio faz uma cascata hormonal, porque a partir do momento que tem essa baixa na redução de estrogênio, tem um aumento de hormônios adrenais, por cortisol e a noradrenalina. Esse aumento desses hormônios adrenais fazem com que haja aí uma diminuição da produção de serotonina, que a gente já viu em outros episódios, que é o nosso hormônio do prazer, além da redução da produção de testosterona pela mulher. E com isso há também uma redução da libido e uma facilidade maior para aumento de peso. Então, dentre os sintomas mais relatados aí pelas mulheres que se acometem por estar nesse período da menopausa, do período do climatério, é justamente os sintomas que se aproximam de tendências mais depressivas, que é relacionados aí também a o que se entende por climatério, por uma redução da fertilidade, por uma facilidade de aumento de peso. Então tem muitas questões estéticas também ligadas a isso, e o que leva a essa mulher talvez entrar em um quadro mais depressivo, mas tem as questões físicas mesmo, de reduções hormonais, e que daí levam à redução da libido, à diminuição da lubrificação vaginal, a desconfortos, como é o caso dos fogachos, que nós vamos ver separadamente em outro episódio. Questões mais tendenciosas a doenças cardiovasculares, a ósseas, a osteopenia. As mulheres começam a ter perda óssea durante esse processo, além de perda muscular durante esse processo. O tratamento envolve vários caminhos, A reposição hormonal é às vezes contraindicada para várias mulheres, principalmente mulheres que tiveram aí um histórico de cânceres de mama na família, cânceres hormônio dependentes, na verdade, durante a família, ou predisposição própria da mulher para o desenvolvimento de cânceres hormônio dependentes, o que contraindica a reposição hormonal. A fitoterapia trabalha com o que chamamos de fito-hormônios. Então, são plantas que fazem com que consiga se modular esse estrogênio, e algumas plantas que fazem com que a gente consiga modular e aumentar essa testosterona. Então, hoje nós vamos pegar 3 sintomas específicos da menopausa para falar das plantas medicinais. Há essa baixa de estrogênio, e aí nós temos plantas, por exemplo, como a Glycine Max, que é a soja, que é uma planta que a gente tem muita validação de utilização durante o climatério, com uma melhora na resposta desses sintomas específicos e
uma proteção aí cardiovascular e uma proteção óssea também para desenvolvimento de avanço da osteopenia. Temos a Simicífico racemosa, que é uma planta que vai ser até essa ação também na modulação estrogênica, com uma boa resposta também para esses quadros de sinais e sintomas relacionados ao climatério. E plantas que vão atuar mais na modulação de testosterona, aumentando e melhorando a libido, como é o caso do Tribulus terrestris, da Lepidmeiene, que é a maca peruana, e de plantas como o Panax ginseng, por exemplo, que aumentam, por exemplo, a lubrificação vaginal e também melhoram o ato sexual, né, e a disposição física das mulheres. Quando a gente fala em melhora do sistema nervoso, principalmente para a modulação desse cortisol que acaba ficando aumentado, né? A gente falou dos hormônios adrenais que acabam ficando aumentados. A gente tem plantas como a Matricaria chamomila, né, que é uma planta que vai atuar aí também modulando um pouco, que é a camomila, modulando esse cortisol. Lembrando que, obviamente, é sempre importante consultar seu médico e ver o momento, o médico ginecologista que vai acompanhar a mulher durante esse período, esse ciclo. Alimentação também, né? Procurar um nutricionista que possa lhe orientar nesse quadro aí de acompanhamento com a nutrição, já que ocorre um ganho de peso também durante esse período, então com acompanhamento profissional é importante. As plantas medicinais devem ser usadas com cautela, há contraindicações para determinados grupos de pessoas, cada planta tem a sua forma de uso, o seu tempo de uso correto, a dosagem adequada, contraindicações em alguns casos, então há de ser necessário um acompanhamento de um profissional prescritor aí em fitoterapia. Espero poder ter ajudado. Curtam o nosso canal, curtam o vídeo, sigam o nosso canal e nos vemos no próximo episódio, que eu vou falar especificamente sobre os fogachos durante o climatério.